vive-se numa realidade onde o remédio alopático ele é divulgado e incitado a ser usado. De tal sorte que, para determinada anomalia leve que eu possa apresentar, que poderia ser facilmente tratado com floral, com homeopatia, com uma gotinha de um centro espírita que eu pegue, acaba que eu inicio o uso de uma dragem alopática que impacta um outro órgão no paralelo em que o uso está acontecendo e que eu posso me viciar a ele também. Certa feita, eu tinha começado a tomar um remédio para dormir e o efeito colateral dele foi tão violento que antes que eu até fizesse a adaptação daquilo, eu já tirei. Porque quando você precisa de uma interferência urgente para uma questão no seu organismo, você pode usar o remédio, mas precisa estar atento para ir desconectando dele, usando a alternativa que é isenta de efeito colateral. Daí que até a questão do sono é espiritual, na verdade. Quando eu estou bem, com a minha noção do dever cumprido, com a consciência tranquila, eu consigo arregimentar um sono que acontece para mim nessa pauta. Mas pode acontecer que seja da parte física do cérebro, que não seja a minha questão moral ou espiritual que esteja ruim, mas algo no órgão cérebro que pode estar precisando de alguma substância naquele momento. Como o fígado pode precisar de uma substância em algum momento, como o estômago pode precisar de um antiácido num momento, como a pele pode precisar de um antialérgico naquele instante. O cérebro, ele é físico e é um órgão também, que pode necessitar de uma interferência medicamentosa. Mas, paralelo àquele medicamento, no associado daquilo, eu preciso tentar alternativa até mesmo de dianteira da minha situação e me medicar, ser médica de mim mesma no sentido de uma homeopatia que vai me ajudar. Haja visto que é isento de efeito colateral e o meu organismo assimila o que eu preciso, o resto elimina. Na fórmula alopática, uma substância que eu estou tomando para o cérebro tem um efeito colateral no fígado, tem um efeito colateral no rim, pode ter efeito colateral no coração, pode ter efeito colateral no intestino delgado. Enquanto que na homeopatia, o meu organismo ele assimila o que ele precisa. E existe um ranking elencativo de questão que a homeopatia atua. O floral, seja a questão de ansiedade ou depressão, ou falta de nutrientes,
mente, agressividade, insônia, cansaço, alteração endócrina, metabólica. Daí que isso deve ser usado na pauta de uma questão que vai beneficiar, auxiliar, vertente ao passo no sentido da autocura. E acontece de um adolescente fumar uma maconha porque está ansioso e alega que fumando aquilo alivia a ansiedade, alivia a tensão, a preocupação excessiva, o medo que ele está sentindo, a tendência de se autocortar, de se automachucar. E nesse frame, ele vicia nessa substância, maconha, para aliviar algum efeito que para ele está insuportável, enquanto que num tratamento alternativo desse, como homeopatia, um floral, ele vai ter o efeito de alívio da ansiedade sem viciar naquela substância. Porque a medicação alopática, ela leva a uma dependência, dependendo do tempo que eu consumo, o meu organismo ele se adapta àquilo e acaba acomodando minha capacidade de produzir o que eu preciso, se eu não tomo cuidado. Até mesmo quando se fala num polivitamínico, uma fórmula de vitamina e mineral, do ômega, aquilo precisa ser usado por um tempo e depois parado, para que o meu organismo possa reagir também e lidar com a realidade. Caso contrário, é como se eu ficasse na inércia, recebendo um princípio, um ativo, e impossibilitada, assim, por retroalimentação negativa, de produzir aquilo que eu realmente preciso. E essa questão, ela é séria. Haja visto que na era do medicamento que nós vivemos, você tem uma solução para o que acontecer. Você vai no balcão de farmácia, você fala uma situação, tem um remédio para você ali. A queima-roupa. E isso pode acabar gerando essa acomodação. E essa acomodação, ela é moral também. Porque a inércia, o comodismo, a preguiça é uma situação perigosa que arrola o espírito numa paralisia, numa estátua de sal indeterminada e prejudica o movimento necessário de aperfeiçoamento do ser. Daí que, se eu não tomo cuidado e me levanto para ir ao encontro da dor do outro, ela vai vir ao meu encontro e me encontrar nesse telo, na inércia, no comodismo, na preguiça, na acomodação. Daí que a questão do próprio movimento, do espírito, essa ginástica moral, é que vai amealhando de recurso para que eu tenha ferramental para lidar
com aquilo que vem ao meu encontro, de dentro para aquilo que me surpreenda. Uma pessoa tinha comentado que estava tomando um remédio controlado e gostaria de estar fazendo um tratamento associado com homeopatia e estava na dúvida se poderia prejudicar, já que ele estava tomando esse medicamento. E no caso, em tela, não prejudica, até ajuda. Porque se ele associa a homeopatia à medicação que ele toma, vai acontecer de ele desconectando o remédio, dependendo cada vez menos do remédio, e de tendo resposta diferenciada que a homeopatia oferece e que fortalece o perispírito também, que a homeopatia ela atua no perispírito. E ao fornecer isso, auxilia para que o organismo reaja e, com o tempo, possa, inclusive, ir deixando de necessitar do remédio, que aí teria que passar pela avaliação do médico responsável para averiguar. Mas isso vai acontecendo. Que nesse andar de carruagem, essa abóbora vai acomodando, vai encontrando a resposta espectral e vai tendo possibilidade de ter uma resposta natural que estimula a defesa do próprio organismo.